Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, nossos ajudadores, os que estão conosco, meu Senhor, neste horário, e todos que terão contato, Senhor, com o nosso trabalho, com nossa programação, nossos vídeos. Querido Pai, abençoe e guarda cada um. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo. Esta é a edição 972, ano 20, e o tema de hoje, a luz de Deus e os gentios. Os gentios e os judeus foram compreensivos ao mundo esta divisão. Uma nação exclusiva que adorava o Deus único e as demais nações, mesmo algumas que tinham uma prerrogativa de ser monoteísta, mas adoravam um Deus que eles escolhiam. Portanto, de alguma forma, se fazia diferente. O nosso Deus, ele nos criou, ele criou tudo o que há, e ele nos criou, portanto, nos escolheu para servi-lo. E algumas nações entre os gentios escolhiam um Deus, como o Islã, por exemplo, escolheram dos muitos deuses das tribos árabes, os povos árabes, eles escolheram uma divindade, e colocaram essa divindade como sendo o seu Deus principal, aliás, o seu único Deus, e está aí. Mas já era conhecido no meio dos deuses, e era igual aos outros deuses. Foram eles que escolheram, foram eles que elegeram esta divindade suposta a um pedestal de divindade única. Isto aconteceu no Egito com Akhenaton e aconteceu em outros povos, em outras nações, outras tribos. Mas acontece que, pelas Escrituras, Israel é o povo que Deus elegeu e as nações, as demais nações, são povos que Deus criou. E nós temos, portanto, este tema, a luz de Deus e os gentios. O texto bíblico, Salmo 97, de 1 a 12, todo o Salmo, e nós vamos ler e nós vamos aprender juntos. É bom e necessário a gente buscar esta orientação da palavra do nosso Deus e não existe outro meio de buscar esta orientação a não ser na sua palavra. Salmo de número 97, todo Salmo, 12 versículos. O primeiro versículo diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e alegrou-se, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor,
és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Bendito Deus, Pai querido e santo, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, agradecemos pela tua bondade, pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, abençoa e guarda cada um. Dá, meu Senhor, a graça necessária a cada servo teu. Manifesta a tua glória na vida da igreja. Nos dá, Senhor, entendimento da tua palavra, nos dá graça para proclamar, meu Senhor, o Evangelho de Cristo, à luz dos gentios. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o tema é absolutamente bíblico e fundamenta-se nas promessas do próprio Deus. Quando, no começo da revelação de Deus a este povo, ao povo eleito, ao povo que ele preparou com uma missão específica, a promessa foi extensiva a todos os povos, a todos os gentios, a todas as nações. Na revelação de Deus a Abraão, esta palavra, ela é anunciada. Deus diz ao seu servo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entendendo famílias como nações ou não, todas as nações teriam um benefício em conhecer a palavra de Deus, em conhecer o Deus de Abraão. Todas as nações. E todas as famílias de per si, todas as famílias, por sua vez, têm o benefício quando coloca Deus em pauta, quando Deus está em primeiro lugar nas decisões da família, decisões dos pais, decisões dos filhos. Não é fácil, mas é possível colocar Deus em pauta na nossa família. O que nós vamos fazer? Então, consulta-se a Deus. Para negócios, para viagens, as pessoas descrentes ou as pessoas místicas não consultam os seus deuses, os seus ídolos, os seus guias. É absolutamente justo e necessário que um adorador do Deus vivo coloque ele em primeiro lugar, na sua vida, na sua ação. Eu tenho instruído durante todo o período da minha ação, eu tenho instruído as pessoas a fazerem assim, porque nós que temos a orientação divina ainda sofremos as angústias da terra, as angústias da vida social, da vida conjugal, da vida profissional. Nós ainda experimentamos de sabor em nossa vida, nós ainda somos provados, nós ainda temos muitas vezes questionado, meu Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Então, agora imagina quem
não coloca o Senhor na pauta da sua vida, quem não coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, quem não busca a orientação, a graça, a luz de Deus para o seu viver. Então, nesta leitura, nós somos instruídos, nós somos instados pelo salmista a glorificar a Deus. E o salmista começa com uma doxologia, uma exaltação ao Rei eterno. O Senhor reina. Reina onde? O Senhor reina nos céus e na terra. O Senhor reina, regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Não podemos esquecer a nossa própria história, quando os portugueses, os navegadores, chegaram aqui, o primeiro nome do Brasil foi Ilha. Chamaram de Ilha, pensaram que era uma ilha. Eu acho que é uma ilhazinha crescida, mas Ilha. O Brasil já foi chamado inicialmente Ilha da Vera Cruz, depois Terra da Santa Cruz ou da Vera Cruz, e Vero é de verdadeiro, é de completo. E porque eles pensaram que era uma ilha. Também pensavam que estavam na Índia. Os instrumentos frágeis dos navegadores, homens absolutamente corajosos, se lançavam da Europa para cá e pensavam que estavam na Índia, imagina. Por isso é que chamaram os nativos aqui de índio, e nunca ninguém consertou isso, porque não é fácil consertar erro, não. Alguns deles ficam perpetuados. Então, aqui no primeiro versículo, fala do Senhor como Rei, Rei eterno, Rei que reina sobre toda a terra e que deve causar e promover o regozijo, a alegria das muitas ilhas. No versículo 2, é feita uma descrição do que separa a gente de Deus. Deus é luz, mas entre nós e Deus há um cinturão de trevas, uma nuvem de trevas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Eu diria que o salmista poderia ter dito diferente, ou o redator aqui poderia ter... luz, nuvem e escuridão estão ao redor de nós. Porque Deus é a própria luz, mas existe uma separação entre Deus e nós, e esta separação entre o Senhor eterno, santo, perfeito, e o ser humano imperfeito, é uma zona de exclusão da luz. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Mas a justiça e o juízo dão sustentação ao seu trono. Ele não faz uma injustiça nunca. Ele jamais tratou alguém com injustiça. Alguém, até alegando a fé, alguém questiona Deus porque perdeu um filho, porque perdeu o pai prematuramente, porque perdeu isso, porque perdeu aquilo, porque perdeu a saúde, porque perdeu os movimentos. Nada acontece sem razão de ser. E quem serve a Deus na perfeição do corpo, serve a Deus na invalidez. Quem serve a Deus, serve ao Senhor na perfeição física e serve a Deus na invalidez. Eu tinha um amigo ilustre para mim, especial, uma pessoa extraordinária, e eu fui visitar num estado que eu achava calamitoso. Amputado, no leito e tal, e eu fui visitar o meu amigo. Eu fazendo forças para não chorar, que eu sou meio frouxo, às vezes eu sou meio emotivo. E ele me recebeu com um sorriso.
e conversou comigo e falou sobre a cirurgia, a amputação. E eu saí dali confortado. Na verdade, eu não fui capaz de confortar aquele homem, porque ele servia a Deus de tal forma que a invalidez não diminuiu o seu fervor. A amputação de um membro inferior não diminuiu a sua alegria. Porque a justiça e o juízo e a justiça são a base do trono do nosso Deus. Ele não faz uma injustiça nunca, nunca, jamais. Mas o salmista continua descrevendo a distância, o distanciamento, a diferença. Ele diz, um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Ontem nós falamos sobre a manifestação do Senhor no Sinai. E ali, naquela manifestação, Deus tinha proibido, ou pelo menos orientado, olha, crie um cordão, uma zona de isolamento, uma zona de exclusão, para não chegar ninguém, porque até um animal que tocasse no monte morreria. E o nosso Deus, ele não é Deus de mortos, ele não quer ver a morte, ele não quer matar, ele quer dar vida. A morte é uma consequência. E neste versículo 3 fala desta arma de Deus, um fogo que vai diante dele e é utilizado para abrasar seus inimigos. Não podemos esquecer que a última guerra da história da humanidade vai ser do Senhor contra Satanás e o seu exército. Após a prisão e a libertação de Satanás, ele vai arregimentar o seu exército para lutar contra o Cordeiro e contra os santos, e será abrasado. Deus não vai usar exército humano, seus soldados, seus santos, para combater Satanás. É esta arma que ele tem como última para utilizar. No versículo 4, falando ainda do poder extraordinário do Rei Eterno, diz, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. O salmista, cheio de Deus, cheio da graça, cheio de confiança, falando sobre a presença do Senhor, que no versículo 5 ele diz, os montes derretem-se como cera na presença de Deus, na presença do Senhor de toda a terra. Este é o domínio, é o local do seu domínio, toda a terra, todas as ilhas, as muitas ilhas, todas as famílias da terra, todos os povos. Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça. E todos os povos, porque tanta inimizade contra o Senhor e a sua palavra e a sua igreja. Porque tanta inimizade. Há uma belíssima composição dos nossos queridos irmãos Batista e Contente, ela faz parte do cantor cristão, e ele diz, já chega de oposição, já chega de hesitação, confessa a Cristo, me entrega o coração, recebe o perdão, já chega de hesitação, porque tanta hesitação contra o Senhor. Porque os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. O máximo que o Deus dos muçulmanos conseguiu apresentar, ou eles apresentaram em nome do seu Deus, foi uma meia-lua. O nosso Deus controla todos os astros. O sol, a lua, as estrelas, o mundo, o mar, a terra seca, todos os habitantes da terra veem a sua glória.
Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Entretanto, a confusão está feita para os idólatras, é o versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura. A nossa nação é uma nação confusa, uma nação arruinada, uma nação infelicitada, uma nação destruída, uma nação sem a graça, uma nação que se desgraça a cada dia. E o futuro desta nação pode ser trágico. Os governos das últimas eleições, os governos dos últimos 3, 4 pleitos aí, do senhor, eu não tenho dificuldades em encarar o mal, do senhor Fernando Henrique Cardoso para cá, em nome do socialismo, da sociologia, abriram o Brasil para o inferno. O Brasil era aberto para o purgatório. A mentira romana, a mentira papal, a mentira clerical, a mentira da cúria, a mentira do convento e do mosteiro. E após o governo dos socialistas, o Brasil foi aberto para o inferno. O inferno está dominando esta nação. Crentes místicos, quase feiticeiros, estes panacas do azeite, que usa azeite para passar na cara e no traseiro. Para eles, o Brasil é do Senhor Jesus. Unge a cidade com motéis, com centro de macumba, com tudo. Mas isso é estupidez. Um Brasil idólatra como o nosso, ele não é do Senhor Jesus. O que tem no Brasil é uma igreja do Senhor Jesus, que todos os dias está sendo perseguida, não por inimigos quebrando tudo e impedindo o culto, e sim por adversários que surgem dentro dela como vermes em um corpo. Mas o salmista diz, confundidos sejam todos eles, já são confusos. No nosso caso, só vai piorar. Todos os deuses, todos os ídolos, só fazem confundir, só fazem o mal. Mas no versículo 8, eu quero encerrar aqui, meus amados, o salmista diz, Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Os filhos de Judá era, na verdade, a tribo de Judá, e a forma do salmista, que era da tribo de Judá, exaltar o seu próprio povo, como um adorador fiel. Judá como um eleito de Deus, está lá na Escritura, lá no Gênesis, no capítulo 49, na bênção final do patriarca, o pai de Judá. Ele disse, Judá será dominador. Judá terá um cetro permanente. Judá será comparado a um leão deitado. Quem mexer com Judá se dá mal. Ele pronunciou isto no seu leito de morte. E ele diz, Judá dominará sobre seus irmãos e Judá será louvado. Era uma profecia incipiente, mostrando que Jesus Cristo seria um judaíta da tribo de Judá. Portanto, meus irmãos, o Senhor é a luz dos gentios. O mundo viu, os céus anunciaram a sua justiça e todos os povos viram e veem e contemplam e podem ler a respeito da sua glória. A revelação completa do nosso Deus no que diz respeito à salvação, nós temos em nossas mãos pela Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja.
Que Deus nos dê graça, que Deus nos ensine a andar na sua presença, a fazer a sua vontade, que Deus nos dê também a coragem para enfrentar as dificuldades. Dificuldades que só crescem. Nossa própria denominação está produzindo seus vermes. Eu teria vergonha, aliás, eu tenho vergonha. É só um pouco que eu tenho, eu não tenho toda a vergonha do mundo. Mas pela pouca vergonha que eu tenho, eu não criaria um ministério ao lado do outro para ofender o Senhor, a sua igreja, e para pisar a sua justiça. A justiça e o juízo são a base do seu trono. De Deus não se zomba. Que Deus tenha misericórdia dos desordeiros eclesiásticos, que possam se corrigir e ter o mínimo de dignidade e o mínimo de humildade para congregar onde já está estabilizado o trabalho e servir a Deus como gente, servir a Deus como crente. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ajudadores. Obrigado, meu Senhor, pelos teus filhos em toda a terra. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda, Senhor, as nossas vidas, cada família nesta igreja e cada igreja nesta nação. Guarda, Senhor, os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.